Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade ao vídeo passado e agora a gente vai falar especificamente de frutas e hortaliças apertizadas. Às vezes são ditas também como frutas e hortaliças em conserva, mas o mais correto realmente são apertizadas, ou seja, basicamente as frutas e hortaliças enlatadas. Se a gente for pensar em processo, boa parte do processo, na verdade, ele é comum a qualquer processamento de frutas e hortaliças. Colheita, transporte, recepção, estocagem, seleção, limpeza, classificação, preparo, branqueamento. As particularidades da obtenção de uma fruta ou uma hortaliça enlatada ou apertizada diz respeito a essas 4 etapas. O acondicionamento, com a adição de líquido de cobertura, que pode ser uma solução de sal ou uma solução de açúcar. O processo de exaustão, o processo de fechamento ou recravamento dessa lata e o tratamento térmico. Consequentemente, a gente vai ter um resfriamento para conseguir baixar rapidamente a temperatura obtida nesse tratamento térmico para não prolongar e exceder esse tratamento térmico, que pode ocasionar perda principalmente de características sensoriais e características físico-químicas desse alimento. Então, dentro dessas principais etapas, a adição de líquido de cobertura. A gente tem 4 principais objetivos quando a gente adiciona esse líquido. Realçar o sabor dos vegetais, tanto pela adição de uma salmoura quanto pela adição de uma solução de açúcar. Preencher interstícios, então no final das contas a gente vai ter ali uma fase contínua líquida que vai facilitar principalmente a transmissão de calor durante o tratamento térmico, com todos os vegetais enlatados. A gente precisa passar por um tratamento térmico, seja uma pasteurização, seja uma esterilização. A gente tem outras condições que vão delimitar qual o tipo de tratamento térmico a ser utilizado. E a gente tem também a eliminação do ar em função da adição desse líquido de cobertura. Normalmente esse líquido ele é adicionado a uma temperatura alta, uma temperatura entre 75 e 95 graus Celsius. Isso porque já vai auxiliar muito no tratamento térmico do produto depois, do que eu adicionar um líquido de cobertura a uma temperatura ambiente. Isso vai ocasionar uma necessidade de tempo de tratamento térmico muito maior, porque eu tenho uma quantidade de calor maior aí a ser transferida. E necessidade de deixar um espaço livre sempre entre o topo ali e a tampa, o qual não deve exceder 10% da altura do recipiente. Isso aqui principalmente por conta do processo de expansão que acontece durante o aquecimento. Pensando principalmente nas frutas, aqui a gente pode até fazer 2 diferenças. Normalmente frutas elas vão ser vai ser utilizada um líquido de cobertura à base de açúcar, à base de carboidrato, normalmente sacarose. Enquanto que as hortaliças a gente tem mais essa associação com o paladar salgado e por isso são utilizadas salmoras como líquido de cobertura. No caso do líquido de cobertura a partir de carboidratos, sacarose é o açúcar mais utilizado para o preparo dessas caldas. Normalmente são caldas com uma concentração entre 20 e 50 graus Brix, ou seja, 20 a 50% de sacarose. Parte dessa sacarose pode ser substituída por glicose. Por quê? Na verdade, a gente tem 2 processos. Aqui eu falo mais em relação à questão do brilho. A glicose ela confere mais brilho ao produto quando comparado com a sacarose. A gente tem também uma diferença em relação à doçura. A glicose ela é menos doce do que a sacarose, então isso também pode auxiliar, porque a adição de uma solução de sacarose com 50 graus Brix, por exemplo, a gente tem aqui um grande teor de doçura e isso pode atrapalhar algumas características sensoriais relacionadas ao paladar. A adição de glicose então pode favorecer isso, diminuir um pouco essa doçura, e também tem características de cristalização, uma vez que a glicose ela sofre menos cristalização do que a sacarose. Pré-aquecimento da calda é fundamental para eliminar resíduos de dióxido de enxofre e a eliminação desses resíduos. Isso é extremamente necessário, principalmente porque
dióxido de enxofre ele pode acarretar a corrosão das latas, das embalagens, né? Lembrando que esse tipo de produto ele está majoritariamente acondicionado em embalagens metálicas. Aqui só o cálculo da concentração da calda, né, que normalmente é utilizado, porque essa concentração da calda ela vai levar em consideração que o peso líquido de enchimento, ou seja, calda mais fruta, a concentração desejada da calda de equilíbrio, porque o que a gente tem que pensar? Sempre a gente vai ter a calda com um teor de sólidos solúveis maior do que a fruta que ela vai estar sendo acondicionada ou vai estar sendo processada por essa tecnologia. Isso vai fazer o quê? A geração de um gradiente de concentração de solutos externo ao vegetal maior do que a concentração daquele soluto na parte interna. Então, esse gradiente de concentração faz com que parte desse soluto migre para o interior do vegetal. E, consequentemente, o teor de sólidos solúveis da minha calda tende a diminuir. Além disso, também tem uma perda de água, né? Uma transferência de massa que acontece da fruta para essa calda, justamente por conta da diferença de pressão osmótica. Mas, enfim, então a gente tem a dependência do peso líquido de enchimento, da concentração desejada da calda no equilíbrio, o peso de enchimento com fruta, ou seja, o peso final total, o teor de sólidos solúveis da fruta in natura e o peso da calda a ser adicionado. Então, isso são tudo condições que vão ser levadas em consideração para o cálculo da concentração da calda, né? Da calda a ser preparada. Como eu tinha comentado, né, no caso de hortaliças, ele é muito mais comum a utilização de salmouras. A gente até pode ter a adição de açúcar, especiarias ou alguns ácidos, mas aqui a adição do açúcar está muito mais relacionada a características de paladar do que realmente como um método de conservação. Né? De novo, a gente tem aqui uma combinação de métodos de conservação, no final das contas. Né? A adição de um líquido de cobertura que vai ter uma determinada concentração, no caso lá da sacarose, ou que vai ter a própria adição de sal, que funciona como um conservante, seguido aqui do tratamento térmico. Então, no caso das hortaliças, a gente tem é mais comum a utilização de salmouras, ou seja, a utilização de cloreto de cálcio, cloreto de sódio, em concentrações entre 2% e 3%. Da mesma forma que o cálculo da concentração aqui de ácido da salmoura, né, porque a gente vai ver o porquê dessa adição de ácido. Na verdade, já posso até adiantar aqui o porquê da adição de ácido. O que acontece com frutas? Normalmente as frutas elas são mais ácidas do que as hortaliças. Quando a gente tem uma hortaliça, ou pode ser uma fruta também, um vegetal qualquer, a gente já conversou um pouco sobre isso em relação ao pH. O pH é quem vai definir as características do tratamento térmico. E a gente tem esse pH de 4,5 como sendo o pH limitante, ou seja, frutas e hortaliças, produtos ou alimentos que tenham um pH abaixo de 4,5 são considerados produtos muito ácidos. E esse pH abaixo de 4,5 ele já dificulta o desenvolvimento e crescimento de bactérias, de micro-organismos, principalmente micro-organismos patógenos. Enquanto que os alimentos com pH acima de 4,5 são considerados pouco ácidos, então, consequentemente, eu preciso de um tratamento térmico mais severo. Só que alguns vegetais, eles não vão conseguir resistir a um tratamento severo, a um tratamento térmico severo, como, por exemplo, o palmito. Então, consequentemente, a adição de ácido ela vem para facilitar essas questões do tratamento térmico. Palmito, eu não vou conseguir esterilizar ele a elevar a temperatura de 120 graus Celsius por um determinado tempo, porque no final das contas eu vou obter um purê. Então, a adição de ácido para a redução do pH até um valor abaixo de 4,5, isso favorece o tratamento térmico, porque eu não tenho mais a necessidade de um tratamento térmico mais severo, como é a esterilização, e eu posso optar por um tratamento térmico de pasteurização. Tá? Então, a gente tem a definição da curva de acidificação e concentração de sal. Na verdade, isso daqui ele é obtido a partir... aqui não, é concentração de ácido adicionada, tá?
Então eu vou lá, eu consigo determinar essa curva experimentalmente para cada alimento, para cada produto, como por exemplo palmito, vou lá e vou adicionando tantas gramas de ácido por 100 gramas de amostra e vou determinando o pH e eu consigo obter esta curva. E aí o cálculo da concentração de ácido, né, para conseguir fazer aqui, quantificar qual vai ser a concentração dessa minha a salmoura ácida, vai levar em consideração porcentagem de ácido em relação ao vegetal, que é obtida a partir da curva de acidificação, a massa de vegetal e a massa de salmoura por embalagem. A etapa seguinte, então, seria a etapa de exaustão. Essa etapa, na verdade, ela consiste justamente em retirar o ar que fica naquela cabeça. Lembra que a gente tinha comentado aqui atrás? Que a adição de líquido ele é adicionado até um determinado nível onde eu tenha no máximo 10% de espaço livre naquela embalagem. Então, antes de se fazer o fechamento, o fechamento dessa embalagem, o fechamento dessa lata, a recravação, eu preciso retirar esse ar que fica presente nesse espaço livre. Por quê? A gente tem aqui como principais objetivos da exaustão a redução da concentração de oxigênio, o que vai minimizar então reações de oxidação, a reduzir a pressão interna do sistema para evitar distorções durante o tratamento térmico, porque o que acontece? A gente tem ali durante o tratamento térmico, se a gente não fizer essa exaustão, a gente vai ter esse espaço livre que pode sofrer uma grande expansão durante o tratamento térmico. Depois do resfriamento, a gente tem o que? Uma redução dessa pressão, a formação de vácuo, e isso pode deformar inclusive a embalagem. Tá? E também como um pré-aquecimento do produto. A gente tem aqui mais uma etapa que auxilia no tratamento térmico. A primeira foi a adição da calda ou da salmoura já a uma temperatura mais elevada, em torno de 75 a 95 graus Celsius. E aqui a gente tem um outro fator que auxilia o tratamento térmico, que é justamente a exaustão, porque essa exaustão, uma das formas é pela injeção de vapor. Tá? A gente tem, na verdade, 3 métodos de exaustão. A gente tem o método térmico, o método mecânico, o método de injeção de vapor. No caso do método térmico de exaustão, a gente tem um aquecimento com vapor de água entre 86 e 96 graus Celsius por 2 a 4 minutos, ou adição de calda quente. Tá? Esse aqui já por si só já auxilia nesse processo de exaustão e formação do vácuo. A gente pode pegar aqui como exemplo, todas essas embalagens que não são com tampas rosqueáveis, que são com aquelas tampas que tem aquele selinho em cima, que quando a gente tira aquele selo, a gente consegue retirar o vácuo dali de dentro e abrir. Basicamente isso acontece por meio do método térmico. O método mecânico ele é um pouco mais complexo, a gente precisa de equipamentos específicos para isso, mas o que a gente tem? Já na recravadeira, a gente tem também um equipamento que está associado a uma câmara hermética que vai produzir, e uma bomba de vácuo que vai produzir este vácuo de forma mecânica. E a injeção de vapor, o próprio nome já diz, a gente tem injeção de vapor nesse espaço livre, também na própria recravadeira, seguida rapidamente do fechamento. O ar é substituído por vapor, que condensará no resfriamento, produzindo vácuo. Então, esses dois aqui que acontecem dessa forma mais direta, justamente na própria recravadeira, então são equipamentos específicos, ou então por aquecimento, o aquecimento previamente ao recravamento. E isso vai fazer com que essa região quente aqui, quando é recravada, resfria, vai produzir vácuo, que é o mesmo sistema, no final das contas, que acontece na injeção de vapor. A injeção de vapor, tu vai ter aqui a substituição desse ar nesse espaço por vapor, que vai condensar e vai gerar esse vácuo em função do resfriamento. E o mecânico, que é a produção mecânica de vácuo. E aí, por último, a gente tem o fechamento, que é a recravação, a operação realizada para a junção da tampa ao corpo da lata ou vidro.
Como tinha comentado, normalmente a gente tem embalagens metálicas, né, para o acondicionamento desse tipo de fruta e hortaliça processada. No caso da lata, o que a gente tem durante o regravamento? Aqui é o principal, né? O vidro ele é mais comum, porque normalmente vai ser ou uma tampa rosqueável, ou vai ser uma tampa de encaixe com um lacre. Mas no caso das latas, a gente tem essa questão do dobramento das bordas, né? As dobras, né? A gente tem as bordas aqui metálicas do corpo, né? Tanto da lata quanto da tampa, né? E do fundo, elas são recurvadas e compactadas, formando a dobradura ou junção hermética entre corpo e tampa e corpo e fundo. Na verdade, a gente tem o mesmo sistema de recravamento tanto no fundo quanto no topo. E ele basicamente tem equipamentos específicos que fazem isso, mas basicamente o princípio de funcionamento da recravação é esse, né? A junção aqui a gente tem a tampa em azul, aqui a gente tem a parede lateral da embalagem e por pressão e aproximação dessas duas placas do equipamento, a gente consegue fazer essa dobradura e chegar a esta configuração. A gente consegue observar aqui o corpo da lata com essa dobradura e a tampa com esta dobradura. Tá? E essa daqui, então, é uma junção hermética que acaba funcionando principalmente para latas. Latas foi uma das primeiras embalagens utilizadas para conservação. Esse método aqui já é um método super conhecido e justamente por ser uma condição hermética garante um tempo de uma vida de prateleira longa para esses produtos. O tratamento térmico, então, que é a última etapa, é aquilo que eu tinha comentado, que ela precisa levar muito em consideração as características do produto, principalmente aquilo que diz respeito ao pH. O tratamento térmico, como qualquer tratamento térmico convencional, ele visa a redução da carga microbiana presente no produto. Ele é um método de conservação. E aí aquela classificação que eu tinha comentado, né? Frutas e hortaliças ácidas, quando tem um pH abaixo de 4,5, como por exemplo pêssego, abacaxi, pepino e tomate. Nesses casos, a simples pasteurização é suficiente para o tratamento térmico, né? Uma pasteurização com uma temperatura em torno de 85 graus Celsius. Frutas e hortaliças de baixa acidez, ou seja, aquelas que têm um pH acima de 4,5, como é o caso do milho e da ervilha. Nesses casos, eu preciso de um tratamento térmico mais severo, ou seja, a utilização de esterilização, com temperaturas aí em torno de 115 a 121 graus Celsius. E frutas e hortaliças de baixa acidez e delicados, como por exemplo cebola, palmito e alcachofra. Neste caso, o tratamento térmico ele vai ter que ser associado à acidificação, como eu tinha comentado. Por quê? Esses produtos, se eu for fazer um tratamento térmico de esterilização, essa alta temperatura, vai danificar características principalmente texturais, né, de características de textura desses produtos. Então, por isso a necessidade de acidificação para transformar esse produto que é considerado de baixa acidez em um produto de alta acidez. Aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande em relação ao cálculo da acidez dessa salmoura, para de fato eu conseguir obter no final das contas um produto com um pH abaixo de 4,5, né? Um produto abaixo de 4,5, lembrando que a salmoura também é o final de todo esse processo de transferência de massa, ou seja, a obtenção do equilíbrio de ácido entre o produto e a salmoura. Isso tem que resultar em um pH abaixo de 4,5 e aí, consequentemente, eu posso optar simplesmente por uma pasteurização, ou seja, fazer um tratamento térmico mais brando. Bom, gente, o que eu tinha para falar a respeito de frutas e hortaliças apetizadas é isso, foi só um apanhado geral sobre os principais pontos a serem levados em consideração nesse tópico.